Dores, cólicas, choro e muito estresse mês a mês. Essa é a realidade da grande maioria das mulheres que sentem muito os efeitos da TPM. Tema do Elas por Elas de hoje. Não sai daí que o programa tá só começando. Tem gente que tem surtos monumentais por motivos pequenos. Tem quem fique mais ansiosa e fique comendo aí sem parar. Outras ficam mais sensíveis, choram por tudo, com as emoções à flor da pele, todo santo mês. É isso mesmo, estamos falando de TPM, a tensão pré-menstrual, tema do Elas por Elas de hoje. E para entender melhor sobre o assunto e descobrir se existe uma forma melhor de lidar com essas sensações, que a gente conversa com a doutora Lícia Porfírio. Ela que é médica ginecologista. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Isso mesmo. Obrigada, Bárbara. Obrigada a vocês, o convite do Elas por Elas. Está aqui para abordar um tema tão simples e tão polêmico, tá? Que mexe tanto com a vida e com a rotina de tantas mulheres. Né? A TPM hoje está presente em mais de 80% das mulheres. Então, entender ela por detalhes vai ajudar muitas nossas telespectadoras a lidar com essa fase, com esse período que acontecerá todos os meses. Nas minhas conversas assim com as minhas colegas de trabalho, mulheres, amigas, a primeira indagação que elas faziam quando eu falava sobre o tema era o que acontece realmente com o nosso corpo para ficar desse jeito, assim, nessa fase. Então, a causa real da TPM, ela não tem um diagnóstico, uma fisiopatologia concreta estabelecida, tá? Mas a gente sabe que é um período que acontece antecedendo uma semana ou 2 semanas antes da menstruação. E isso se justifica hormonalmente. Nesse período tem um declínio estrogênico, que é um tipo de hormônio, e tem um pico de progesterona. Então, a gente diz que essa conversão justifica toda essa labilidade emocional, essa fragilidade que fica nesse período. Tá? Esses hormônios são responsáveis pelo exatamente o que no nosso corpo? Bem-estar? Isso mesmo, vamos lá. Esses 2 hormônios, eles são responsáveis pelos picos que a gente vai ter ovulatórios e anovulatórios junto com o nosso período fértil, tá? Então, juntamente com isso, vou te fazer uma sinapsezinha de raciocínio para as pacientes. Então, só vai conseguir engravidar, só vai conseguir ser uma boa mãe, você que está amamentando, quem estiver tranquila, quem estiver com um raciocínio bom, quem estiver em um bom momento da vida. É só uma reflexão, tá, gente? Então, só você comparar. Vem aí a função desses hormônios. Então, esses hormônios estão ligados diretamente com a nossa labilidade emocional e com a liberação de outros tipos de hormônios, entre eles a serotonina. Então, o que acontece? Nesse período, a liberação de serotonina ela fica limitada. Então, por isso, a labilidade emocional fica maior, a irritabilidade da mulher fica maior. Como diria as minhas amigas, fica com os nervos à flor da pele. Isso é real, tá? Da mesma forma que começa, assim que acaba o período menstrual, ele vai embora. Doutora, a gente vai dar uma pausa, vou fazer um pouquinho diferente hoje. Normalmente a gente chama a Letícia, nossa repórter, um pouco mais pra frente no programa, mas a gente quer ouvir o que a mulherada tá achando, o que elas sentem nesse período. A Letícia Arraes, ela foi lá no centro de Maceió para ouvir o que elas sentem aí nesse período. O período que exige paciência às pessoas que estão ao redor de nós mulheres. Atenção pré-menstrual, a famosa TPM. Ela que é o terror dos maridos, namorados, filhos e amigos, mas que nos incomoda mês a mês. E é por isso que o Elas por Elas de hoje está aqui no centro de Maceió para conversar com a mulherada sobre esse período conturbado. Você muda alguma coisa na sua rotina quando está de TPM? Muda muita coisa, né? A vontade de fazer um esporte, de estudar já não existe, né? É só cama, é descansar, esses tipos de coisa. Você se estressa facilmente nesse período? Demais, muito, mais que normal. Muito mesmo. Você muda alguma coisa na sua rotina quando está de TPM? Bastante. A gente fica muito mais estressada, fica muito mais sensível. Nosso rendimento muda em todos os nossos deveres diários.
Se estressa facilmente? Com muita frequência. A gente fica muito mais, os nossos hormônios nos deixam muito mais estressados, né? Você muda alguma coisa na sua rotina quando está de TPM? Sim, fico muito estressada, mudo constantemente, até pro lado do meu marido, fico louca, minha mente, a minha cabeça, mudo a fisionomia também, a minha trajetória também, quando ela está perto de vir, a minha TPM, e aí eu já começo a mudar o meu jeito, eu já não consigo mais ser a mesma, fico muito agitada e muito ativa. Seu marido sofre com a sua TPM? Isso, sofre sim. Até porque eu mando ele sair perto de mim, porque tem hora que eu não aguento. Você muda sua rotina quando você está de TPM? Olha, depende. Quando eu tô com muita cólica, porque eu sinto bastante cólica, eu não consigo trabalhar, ir à academia, fazer quase nada. Agora, em relação assim ao humor, eu fico bem tranquila, sabe? Mas é porque eu já sou uma pessoa tranquila, né, normalmente. Mas eu conheço, assim, pessoas, tipo a minha mãe, minhas irmãs, que elas ficam a onça, né? E é isso. Você não se estressa facilmente? Não, muito difícil. Assim, pra eu estar no dia ruim, tem que acontecer alguma coisa, assim, muito ruim. Mas eu sou muito tranquila, muito calma. Não, acho que estresse é uma palavra que não faz parte do meu dia a dia. Sua alimentação, como é que fica? Só doce. Eu já sou uma formiga, né? E quando tá nesses dias, pronto. Chocolate, chocolate, chocolate. Aí eu me acabo. Parece que eu uso a desculpa, né? TPM pra me acabar mais ainda nos doces. Adoro. Você muda alguma coisa na sua rotina quando você tá de TPM? Mudo muita coisa. Até meu jeito de ser, tipo, a minha... não sei, consigo explicar. Mas a minha convivência muda muito, até mesmo com as pessoas que estão ao meu redor, porque meu temperamento muda, meu humor muda, então tudo muda. E é isso. Você se estressa facilmente? Muito facilmente. Eu já tenho um temperamento assim, sem estar na TPM, muito forte. E na TPM, então, as pessoas até evitam ficar perto de mim, porque sabe que as coisas explodem muito rápido. Tentem deixar as críticas pra fora desse período, porque senão já viu, né? Sai de baixo. É com você aí no estúdio, Bárbara. Sai de baixo mesmo, viu, Letícia? A mulherada aí fica nervosa. E aí a gente passa a bola agora para a doutora, né? E aí, a doutora doutora? estava aqui dando gargalhada, porque se você contabilizar as queixas, tem o meu marido reclama, meu marido me reclama. Então, colegas ginecologistas, vamos estabilizar os nervos dessas pacientes para que elas consigam manter esses casamentos, né? Tô brincando em relação a isso, mas é uma queixa pertinente no consultório. Os maridos reclamam. A gente estava aqui discutindo entre nós como é a TPM da Bárbara, como é a TPM da Alicia, porque eu sou médica ginecologista, mas sou mulher, tem isso aí também. Aí, vale ressaltar algo bem importante. A TPM tem mudado a característica com o longo do tempo, tá? Então, a vida, que hoje eu vou entrar nos fatores de risco, da mulher moderna, né? O trabalhar muito, o comer errado, o aumento do peso, isso aumenta um processo inflamatório no corpo, isso altera, na verdade, a descarga de estrógeno e progesterona, que são os dois hormônios do ciclo menstrual. E isso vai fazer você ter mais TPM, tá? Então é algo individual que varia de acordo com o estilo de vida de cada mulher. A gente poderia... Sim. E esse estilo de vida, você deve concordar comigo, que ele altera com a nossa vida. Então, assim, a gente sempre teve uma cultura de que a adolescente tinha muita TPM. Ou muita cólica, concordo. A cólica menstrual do adolescente é de acordo com a imaturidade do sistema reprodutivo dela, que está começando a ter aquela descarga que vai ser chamada de menstruação. Mas depois que passou essa fase, a gente pode desenvolver. Tem mulheres com 34, 35 anos vão começar a ter os sintomas de TPM. Isso, você pega a rotina dela, os hábitos mudaram. Daí eu acho que eu posso pegar o gancho e falar dos principais fatores de risco para a TPM, que isoladamente nós temos a hereditariedade. Então, sim, mães, vós, irmãs com muita TPM vão ter mais predisposição que seus filhos tenham TPM. Mas aí eu vou puxar a vírgula desse grupo isolado para os outros sintomas. Aumento de peso, uma rotina estressante, às vezes as pessoas não são muito organizadas, ou o estresse mesmo, tá? Dos objetivos, da rotina de vida, são dois fatores. E um grande fator, consumo excessivo de café.
Mas você concorda comigo que aquela família que hereditariamente tem essa predisposição mora no mesmo ambiente? Então, todos comem muito. Todos, provavelmente, se você ver seu pai tomando café o dia todo, você vai tomar muito café. Com certeza. Não que café seja ruim, tá, gente? Que eu prescrevo café para muita coisa. Isso. Mas tudo tem sua indicação de excesso e quem tem maior predisposição, ele pode atrapalhar, sim. E também o estresse familiar. Então, concordo. A parte genética, a hereditariedade está muito ativa. Mas esse ambiente geralmente vive no mesmo ambiente dos outros sintomas. Então, geralmente, é difícil ter um gordinho na família. Geralmente, são várias pessoas com sobrepeso, várias pessoas sedentárias. Quiser botar e frisar esse nome, sedentarismo, que é a chave tanto de tratar como da causa. Ou seja, se eu combato o sedentarismo, eu já estou tratando também a TPM. A gente ouviu aí vários tipos de relatos, né? Eu comentei que a minha é super suave, eu quase não sinto, só como muito, mas é específico, é de cada mulher. Como é que isso aparece, esses sintomas? Seguindo para os sintomas, é exatamente o que você falou. Os sintomas são individuais e os sintomas são cíclicos, certo? Cada mulher, ela tem uma característica. Eu vou puxar para mim novamente. Eu tenho uma característica gastrointestinal, de náusea. Hoje em dia, não, eu estou numa fase de vida bem controlada e eu me trato muito bem. Mas eu fui uma adolescente, quando fiz medicina, tudo meu, estava ansiosa, estressada, eu tinha náusea. Então, a minha TPM era baseada em náusea. Entendi. Eu tenho uma predisposição a isso. Então, é bem individual Bem mesmo. individual. Mas existem sintomas específicos que são mais agudos, tá? Dentre eles, a cólica menstrual, a náusea, tá? A compulsão por alimentos desviados. Quando a gente fala desviados, que nem sempre estão na sua rotina. Você não consegue comer tantos brigadeiros quanto você conseguiria comer naquele período menstrual, tá? E o outro sintoma muito presente é a cefaleia. Mas se você prestar bem atenção, aquela paciente que tem muita enxaqueca, muita cefaleia no período menstrual, ela também tem cefaleia por outros sintomas em alguns outros momentos da vida. Doutora, quando se chega ao ponto de uma mulher sentir esses sintomas e perceber que é muito grave, que ela precisa de ajuda? Isso é importantíssimo. Se eu puder recordar, no começo do programa eu falei que é uma coisa presente em mais de 80% das mulheres. Destes 80%, 3% desenvolvem a forma grave da patologia. Quando é que você diz que ela está na forma grave? Porque ela não vai ser grave a vida inteira. Ela está na forma grave quando ela te atrapalha a fazer seus afazeres, tá? Então, vamos lá. Doutora, chegou no meu consultório, a paciente, doutora, olha, antes de eu menstruar, eu passo 15 dias de cama. Eu não consigo trabalhar. Eu falto todos os meses. Eu vomito. A cefaleia, a dor de cabeça é tão forte que eu fico acocorada na cama. Eu dou entrada no hospital tantas vezes. Então, assim, e não era assim, doutora. Olha, há 2 anos atrás não era assim, mas eu não sei o que aconteceu. Há 1 ano, todo mês é assim. Então, primeiro, a gente tem que saber o que aconteceu na vida daquela mulher, mas ela está desenvolvendo a forma grave da patologia, forma grave da doença, para ficar mais fácil do você entender. Tem quem diga até que é frescura da mulher, não que é frescura. É desculpa, esfarrapada, para faltar, para não... Tem mulher, aí é onde eu puxo, o super diagnóstico, né? Porque qualquer coisa também, é por causa da TPM, é por causa da TPM, fiz calma aí. Que ela não é vilão de tudo, mas que existem esses 3%, merecem total atenção e tem tratamento, na verdade, tem uma cura quase 100%, porque tem como controlar. Então procura ajuda, né, gente? Aí é importante procurar um médico e ter orientação. Temos várias armas para trabalhar com isso e dá certo, funciona. Isso. E, de forma geral, o que é que pode ajudar a mulherada a atravessar esse período aí de uma forma mais leve, mais tranquila? Sensacional. Eu vou só dar uma pincelada do brigadeiro que eu falei lá atrás. A gente come muito brigadeiro buscando uma coisa chamada serotonina, que é bloqueada pelo hormônio. Perfeito. Então, tem uma causa. Mas, rapidinho, a gente tem como e deve buscar essa serotonina de outra forma. Então, respondendo a sua pergunta, de formas gerais, como é que eu consigo tratar isso aí? Existem alguns suplementos, tá? A reposição de vitamina A, E, vitamina B, ômega 3 é excelente. Eles vão atuar de uma forma a ajudar, tá?
Existem, nos casos mais graves, que a gente tem que usar uns ansiolíticos, por mais que eles demorem uma meia-vida maior, ou seja, mais dias para fazer efeito, mas tem algumas mulheres que são necessárias, tá? Antes que eu fale do bloqueio menstrual, eu vou voltar e falar de uma coisa. Atividade física. É o maior contrassenso que eu preciso trabalhar no consultório e eu queria deixar essa informação para você. Eu não falei que comer muito brigadeiro vai liberar a tal da serotonina? Sim. Só que aquilo ali vai aumentar peso, aquilo ali vai aumentar um processo inflamatório dentro do corpo do que a gente não consegue absorver rápido. Então, melhora rapidamente com a serotonina, mas vai piorar a tua TPM. Em contrapartida, se a gente conseguir entrar um pouquinho no mundo dos hábitos mais saudáveis, algumas prioridades e realizar atividade física durante o período menstrual. Doutora, mas a gente viu que uma pessoa que a Letícia entrevistou disse que não tinha disposição. E mas aí? Então, mas se você cria esse hábito, talvez... É exatamente a cereja do bolo. É o contrassenso disso daí. Porque é mais fácil comer um brigadeiro, tá? Eu não estou dizendo a vocês que eu nunca fiz, tá? Mas com a aptidão da atividade física, não é atividade física de atleta, não. É atividade física de uma caminhada, de uma rotina. A gente vai também liberar a tal serotonina no final da atividade física. E isso, com repetição, é ao contrário. Melhora a crise menstrual, a crise da cólica, na verdade, da TPM. Não, É pode isso continuar. aí, né? Se eu só chegar no que eu deixei pro final, no bloqueio do ciclo menstrual. Gente, é muito individualizado também, tá? Sim, bloquear a menstruação vai fazer com que você não tenha esses sintomas, certo? Mas bloquear a menstruação requer outras consequências também. Então, tem que ser corretamente orientado pelo ginecologista. Hoje não existe só anticoncepcional para bloquear a menstruação. Existem várias outras vias. Graças a Deus, a medicina está evoluindo cada vez mais. E como tratamento de TPM, a gente deixa para aqueles 3% o bloqueio da menstruação. Claro que tem muitos outros tratamentos que a gente acaba também bloqueando. Então, você já trata a TPM, tá? Entendi. Mas lembrar, é individualizado. Esses 3% que eu falei vai bloquear a menstruação, mas indicado pelo ginecologista. Porque trata a TPM, mas você vai desencadear outros sintomas. Então, se bem indicado, é perfeito. Eu sou super a favor de bloqueio menstrual, bem indicado e da conduta correta, não só com anticoncepcional. Existem outros caminhos também hoje em dia, só que todos têm que ser individualizados com o ginecologista. E os 80%, a alimentação, hábitos saudáveis, faz um breve resumo. Exatamente isso. Então, vamos deixar um breve resumo para você. Tentar, tá? Tentar melhorar um pouquinho os hábitos alimentares, tentar que no período de 15 dias antes da menstruação, ingira menor quantidade de fast food, tá? No começo não vai ser fácil, no começo não vai ser prazerosa essa atividade física, mas se você tentar colocar ela na sua rotina, eu te garanto que vai ajudar bastante, tá? Na parte suplementar, ômega 3 faz muito bem e tem alguns outros complexos vitamínicos também, vitamina A, E, B, ajudam nessa parte antioxidante do corpo, nessa parte de prevenção do temido período menstrual. Eita, faltou uma coisa que a gente conversou aqui e não falou. Aptidão sexual, né? Passou um seguidor aí e falou, eu não quero nem olhar para a cara do marido. Maridos, é justificável, tá? É justificável, mas, mulheres, vamos trabalhar para que isto não aconteça. Essas vias que a gente fez para tratar a TPM também vão ajudar que elas não aconteçam. Mas a boa notícia é que da mesma forma que na TPM a aptidão sexual diminui, assim que ela vai embora, ela aumenta estrondosamente. Então, dá para compensar namorando depois do período menstrual. Mas não é desculpa, não. Tem mulheres que usam como desculpa, mas não é desculpa. Realmente a aptidão sexual diminui um pouquinho nas semanas anteriores à menstruação. Doutora, eu agradeço a sua presença, todas as informações, o papo foi maravilhoso, viu? Eu que agradeço o convite, tá? Que seja a primeira de outros encontros para a gente trazer esses temas num diálogo simples que some na vida das mulheres. É isso, gente. A gente fica por aqui.
Nosso programa vai ao ar todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite, aqui na TV Cidadã, canal da TV aberta 35.2. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. E também nosso programa vai ao ar na Rádio Senado Cidadã na 105.5. Até a próxima. Valeu!